Vamos lá então, pessoal, retornando aqui o conteúdo que nós estamos falando dos atos administrativos. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da classificação dos atos administrativos, certo? Mas agora nós vamos ver um outro elemento, uma outra parte deste conteúdo, que ela é muito importante, que é os elementos ou requisitos do ato administrativo. O que os elementos ou requisitos do ato administrativo quer dizer? Quer dizer que para praticar um ato administrativo tem que ter todos esses elementos que nós vamos ver aí ao decorrer desse bloco, certo? Nós temos uma dica mnemônica para falar desses elementos, desses requisitos, que é o COFIFO-MOB, certo? É uma forma aí de você lembrar os elementos, os requisitos do ato administrativo. COFIFO-MOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, perfeito? Nós vamos falar de cada um deles. Aí eu indico aí que você coloque esse COFIFO-MOB na vertical aí no seu caderno e escreva na frente o nome de cada um desses elementos para você vir aí decorando. É uma coisa que para quem já está estudando para concurso já há algum tempo, já se tornou um pouco maçante, mas para você que está iniciando agora os estudos, essas diquinhas mnemônicas, elas te ajudam a peneirar muita questão aí nas provas, tá? Porque, por exemplo, nós vamos falar no próximo bloco sobre os atributos do ato administrativo. E às vezes eles vêm na prova confundindo você o elemento com o atributo. Então, as dicas mnemônicas vão te ajudar a falar, opa, esse é elemento, esse é atributo do ato, certo? A gente vai ver aí a diferença entre eles, tá? Então, os elementos do ato é o que o ato precisa ter para existir. São todas o que compõe o ato, literalmente. Quando a gente fala de um elemento, a gente fala de algo que está dentro, né? Então, o que compõe o ato administrativo? O que é requisito para a existência do ato administrativo? O primeiro elemento que a gente vai ter aqui é a competência, tá? A competência é um dos elementos do ato administrativo. O que a competência diz? Ela vai dizer quem pode praticar aquele ato administrativo, tá? Então, ela vai falar assim, olha, quem pode praticar esse ato? Fulano. Vai definir a competência para a prática do ato administrativo. Essa competência, ela tem umas características que ela é irrenunciável. Se a lei trouxe a competência para mim, eu não posso dizer que eu não quero ela, certo? Ela é intransferível. A lei deu ela para mim, eu não posso transferir ela para alguém. Calma que a gente vai falar sobre a delegação, que é outra questão, tá? Ela é imodificável, ou seja, a competência X é aquilo ali que você tem que fazer, tá? Você não pode alterar em conformidade com a lei. E ela é imprescritível, ou seja, a competência ela não tem prazo de validade, tá? Ela é sempre daquela pessoa determinada aí por lei, perfeito? Então, são algumas características aqui da competência. Agora, a gente falou que ela é intransferível, mas a competência, ela admite delegação e avocação. Por quê? Porque é diferente você falar que você vai transferir uma competência do que você vai delegar. Porque a delegação e a avocação de uma competência, ela acontece em caráter excepcional e temporário, tá? Isso aqui não é eu falando, olha, eu não quero mais, toma pra você, pra sempre. Não é, tá? É você falando assim, olha, fulano, essa competência, ela é minha, mas eu estou delegando ela para que você faça ela por mim, certo? Eu, como autoridade, como superior hierárquico, tenho esse poder de pegar a minha competência e dar ela para que você o faça em regime excepcional e temporário. Assim como a avocação, ela tem essa mesma ideia. Você pode avocar uma competência para você, certo? De forma excepcional e temporária, você como superior. Eu dei um exemplo para vocês quando nós falamos da aula de poderes, mas eu vou falar novamente, só para vocês terem aí em mente o que seria essa delegação e essa avocação. Por exemplo, um delegado de polícia, ele tem a competência de ir até o local do crime quando o crime acontece. Ele tem essa atribuição aí prevista em lei. Mas a própria lei diz que se ele não puder ir, ele vai determinar alguém para ir no lugar dele,
tá? Então, ele vai lá, ele pega uma competência que é dele, como autoridade policial, e passa essa competência para, por exemplo, um agente de polícia, falar, gente, fulano de tal, eu não posso ir naquele local de crime no momento, vai o senhor e acompanhe lá a realização das perícias, vai o senhor e acompanhe lá tudo que está acontecendo no local, já faz o levantamento lá do local e tudo mais. Isso é ele delegando uma competência, é temporário, é naquele caso específico, é uma forma excepcional, não é todo dia, todo caso que tiver o crime que aquele agente vai ir lá fazer. Não, ele está indo naquele momento, certo? Da mesma forma que ele pode avocar uma competência, por exemplo, a competência de redução a termo de um interrogatório é do escrivão de polícia, mas o delegado, ele pode pegar essa competência para ele numa situação excepcional? Pode. Vamos supor que aconteceu aí um flagrante muito grande, muitas pessoas para serem ouvidas e o escrivão já está ocupado aí reduzindo a termo alguns outros documentos, formalizando alguns outros documentos. Aí ele fala para o escrivão assim, olha, não preocupa que essa pessoa eu vou interrogar, mas eu também vou reduzir a termo o que essa pessoa está dizendo. Então o próprio delegado vai lá e reduz a termo e assina, certo? Não precisa ir de um escrivão para ele ditando e o escrivão ir reduzindo a termo. Ele está avocando a competência que é do escrivão para ele de forma temporária, de forma excepcional, certo? Essa é a ideia aqui do que é a competência. Então, quando você falar, quem tem competência para isso? Você está querendo dizer, quem pode praticar esse ato administrativo? Agora, a gente tem algumas observações, que é o que não pode ser delegado, já que a gente estava falando aqui de delegação e avocação, tem algumas coisinhas que não podem ser delegadas, como, por exemplo, a edição de atos normativos, ela não pode ser delegada. A decisão de recursos administrativos também não poderá ser delegada e matérias de competência exclusiva. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de poder regulamentar que o poder regulamentar é uma competência exclusiva dos chefes de Estado? Ou seja, o presidente, o governador e o prefeito é uma competência exclusiva deles. Ninguém mais pode fazer, somente eles, e eles não podem também delegar a ninguém. Por isso que ela não pode ser objeto de delegação. É muito importante vocês ficarem atentos a essas três opções aqui que não pode ser objeto de delegação, porque eles cobram muito em prova, tá? E tem tudo a ver aqui com o critério de competência. Quem tem competência para editar o ato normativo, para tomar a decisão no recurso administrativo, certo? Então eles já falam que apesar de ter essas competências, não pode delegar essa competência para outra pessoa, beleza? Aqui é o elemento competência. Mas vamos falar um pouquinho do elemento também finalidade, certo? Nós temos o elemento finalidade. A gente falou da competência, agora finalidade. Qual é a finalidade principal na prática de um ato administrativo? A finalidade principal sempre da prática de um ato administrativo vai ser atender ao interesse da coletividade, o interesse público, tá? Esse é a finalidade genérica de um ato administrativo. Porém, nós temos também uma outra finalidade, que vai ser o objeto final do ato, tá? O que você quer com aquele ato administrativo? Que fim você deseja atender com a prática daquele ato administrativo? Isso é a finalidade. Então, a regra geral é que a finalidade é o interesse público, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de interesse público, a gente está falando de finalidade. Mas também você vai ver de forma específica o ato está visando o que ao final. Então essa também é a finalidade do ato administrativo, certo? E nós temos um outro elemento aqui do COFINFOMOP, que é a forma. A forma, ela como esse ato ele vai se apresentar no mundo jurídico, como ele vai ser feito, praticado, propriamente dito ali na prática, tá? Em regra, os atos nossos são formais e serão escritos, ou seja, eles são
formalizados. Um ato, quando ele é formalizado, é porque ele tem uma forma previamente definida e ele está sendo escrito ali. Por que, em regra, os atos da administração são formais e escritos? Porque você precisa enviar, às vezes, esse documento para outro lugar e tudo mais. Então, a maioria das coisas é reduzido a termo em papel, tá? Então, quando a gente estiver falando de forma, vem um desenho de um papel mesmo, de um documentozinho público aqui com o brasão, o nome do órgão, certo? E tudo que está escrito aí dentro dele, tá? Coloca isso na sua cabeça. É a forma com que esse documento, com que esse ato vai aparecer. Geralmente é documental, beleza? Mas nós temos dentro da forma um elemento que se chama motivação. Esse elemento motivação é diferente do motivo que nós vamos falar aqui, tá? Ele é diferente do motivo. O que é a motivação? A gente tem delimitando na lei de que forma que vai ser praticado o ato. E aí ele fala assim, olha, esse ato deverá ser devidamente motivado. Então, aqui, por exemplo, num ato de nomeação de um concurso público, qual é a motivação que vai ter lá? Em razão da aprovação no certame número tal, regido por edital tal. Essa é a motivação. É por que aconteceu isso. O motivo é a mesma coisa, só que a motivação é a reduzida a termo. É quando ela é exteriorizada. Então, a motivação é a exteriorização dos motivos, a exposição dos motivos. Você vai ver lá, muitas leis, quando elas são editadas, tem lá, exposição dos motivos. Aí explica por que essa lei está sendo editada. Isso é a motivação. Então, quando a gente estiver falando de motivação, lembra na sua cabeça, redução a termo. É a exposição dos motivos. Os motivos estão aqui embaixo, que é o motivo de fato e de direito, por que aquilo está acontecendo. Tudo bem, eu tenho o direito de ser nomeado porque eu passei no concurso, ok, mas eu tenho que reduzir isso a termo, eu tenho que dar essa motivação na hora de te nomear, tá? Então eu tenho que aplicar a motivação aqui. Eu não posso simplesmente falar assim, estou nomeando fulano de tal a tal cargo. Não posso praticar esse ato. Dentro da prática desse ato de nomeação, eu tenho que colocar a motivação. Eu estou nomeando fulano de tal a tal cargo. Ponto. Por que isso, 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 isso e isso? Isso é a motivação. É você reduzir a termo os motivos que ensejaram a prática daquele ato. Então, muito cuidado, que as bancas gostam muito de brincar aqui com esses dois conceitos, da motivação com o motivo. Via de regra, todo ato deverá ser motivado, tá? Então, os atos vinculados é pacífico na doutrina que devem ser motivados. Agora, os atos discricionários, alguns doutrinadores entendem que eles têm que ser motivados sim, mas vão ter as exceções. Existem alguns atos discricionários que eles não precisam ser motivados, como, por exemplo, a exoneração de um cargo em comissão. O cargo em comissão, ele tem exatamente essa característica, livre nomeação e livre exoneração. O que quer dizer livre? Quer dizer que eu simplesmente vou falar assim, eu nomeio fulano de tal, ponto. Eu não preciso explicar o porquê que eu estou nomeando ele. Essa é a característica principal de um cargo em comissão. Então, ele é uma exceção de um ato discricionário que não vai precisar ser nomeado. Nós vamos falar aqui embaixo da teoria dos motivos determinantes, que ela traz exatamente essa questão da não necessidade de motivação de um ato, beleza? Então, a forma, ela é o jeito, o meio pelo qual o ato vai aparecer no mundo jurídico, certo? Igual falar assim, tal ato ele é praticado por meio sempre de um decreto. Beleza, então vai ser sempre um decreto. Tal ato vai ser por meio de lei. Por exemplo, a criação e a extinção de órgãos públicos não deve ser feita por meio de lei? Então, o ato de criação de um órgão público se dá por meio de lei. De que forma se dá o ato de criação e extinção de um órgão público? Lei, certo? A lei é a forma que você vai extinguir
um ato, um órgão público, perfeito? É essa a ideia do que é a forma. E dentro da forma vai ter aí a motivação, é a explicação do porquê que você está praticando esse ato, mas é a explicação reduzida a termo, escrita mesmo, do porquê que está sendo praticado esse ato administrativo, perfeito? E nós temos aqui o outro elemento que é o motivo. O motivo é a situação de fato e de direito que ensejou a prática do ato administrativo. O fato, por exemplo, a aprovação. A aprovação, eu fui aprovado no concurso. Esse é o fato. E o direito que eu tenho? O edital falou que se eu fosse aprovado, eu deveria ser nomeada, eu seria nomeado naquele cargo. Então, eu fui aprovado conforme o edital. Beleza? Então, qual é o fato a situação de fato? A aprovação. A de direito, o edital que previa aí que eu seria nomeado para aquele cargo caso eu fosse aprovada no concurso público. Isso são os motivos. Que motivos levaram a chegar àquele fato? Só que o motivo é na forma abstrata. Eu sei que foi assim, perfeito? Eu sei que foi dessa maneira, mas para isso realmente acontecer, eu vou ter que praticar a motivação, que é exteriorizar, exatamente expor esses motivos, tá? Então essa aí é a diferença do motivo para motivação, perfeito? Então qual a situação de fato de direito que ensejou essa prática do ato? Quando a gente falar situação de direito, lembra sempre, que lei que traz essa previsão? O que me dá esse direito de ter a prática desse ato, tá? E nós temos aqui dentro da motivação uma teoria que é o que realmente é cobrado aí em prova para vocês, tá? Porque motivo, a motivação, tem a diferença deles aí, mas se você lembrar de exteriorização é fácil de matar. Agora, a teoria dos motivos determinantes, ela é uma coisa bem esdrúxula, mas no nosso país, a gente tem que falar aquilo que é óbvio, certo? Então, o que fala a teoria dos motivos determinantes? Ela fala que os motivos que você expôs na motivação têm que ser verdadeiros. Ou seja, aquilo que você está alegando para a prática daquele ato tem que ser verdade, tem que ser verdadeiro. Gente, é um absurdo você ter que falar isso para o administrador, falar, olha, não pratique um ato se o fato que ensejou ele não for verdadeiro, né? Mas no nosso país nós temos que falar isso. Então a teoria dos motivos determinantes fala isso, que os motivos alegados para a prática do ato administrativo, eles terão que ser verdadeiros. Perfeito. Mas aí, lembra que eu falei aquela exceção que alguns atos discricionários, eles não precisam de motivação? É essa a ideia aqui da teoria dos motivos determinantes. Ah, não precisa de motivação. Não, mas e se eu motivar? Esse ato vai estar errado? Não, tudo bem, você quis fazer uma razão a mais. Ok, o problema é seu. Você só teve um trabalho a mais. Por exemplo, eu vou exonerar uma pessoa de um cargo em comissão. Eu preciso justificar o porquê? Eu preciso dar os motivos na forma de motivação? Não, eu simplesmente falo que eu estou exonerando. Ah, mas eu quero fazer. Beleza, eu vou fazer a motivação lá na exoneração. Aí está sendo exonerado em razão de justiça, assim, assado, blá, 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 blá. Ponto. Tá, mas e aí? Quer dizer que se você motivou algo de um ato discricionário que não tinha a obrigação de motivar, esse ato também tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser falso. Porque o que estava acontecendo? Você praticava um ato aí que não tinha necessidade de motivação, e aí você motivava de qualquer forma, com mentiras, de forma falsa. Aí depois a pessoa dava algum problema, aí a pessoa falava assim, ah, mas eu não precisava motivar igual. Não pode usar essa justificativa, tá? Mesmo naqueles atos e que se não exige motivação, se você fizer a motivação, tem que ser verdadeiro. Se for falso, não pode, vai dar nulidade para o ato, tá? Porque a forma está sendo violada aqui do ato, que o ato foi praticado, está sendo violado, certo? Então, precisa ser verdadeiro da forma que for. Mesmo aqueles atos que não exijam motivação e você motive,
tem que ser verdadeiro, tá? Não pode ser de forma falsa. Você não pode alegar que eu não precisava motivar igual, por isso que eu motivei de forma falsa. Não pode ter essa alegação. Isso que quer dizer aqui a teoria dos motivos determinantes. Então, a teoria dos motivos determinantes traz que todo ato que exige motivação, todo ato que é motivado, tem que ter motivação verdadeira, tem que ser certo, tem que ser verídico aquilo que está sendo alegado, perfeito? Isso aqui é o que eles vão cobrar de vocês com relação a motivo, tá? Porque é a parte mais diferente ali dessas formas. E nós temos também algo que eu já comentei com vocês aqui na finalidade, mas que é o outro elemento do ato, que é o nosso óbvio, que é o objeto do ato. O que é o objeto do ato? É o efeito jurídico que se busca com a prática do ato. Ou seja, o que eu quero com a prática desse ato? Por exemplo, eu quero explorar uma atividade econômica. Aí eu vou lá e peço uma autorização para a administração para eu vender água de coco na praça, certo? Beleza. Então tá, eu quero uma autorização para vender água de coco. Então qual que é o objeto do meu pedido, do meu ato administrativo? A autorização para vender água de coco, para eu explorar aquela atividade econômica ali. É isso que eu vou me perguntar quando eu falar de objeto. O que eu quero com a prática do ato? O que eu almejo com a prática desse ato administrativo? Por exemplo, no ato de nomeação de aprovados num concurso público, o que eu almejo com essa prática? Nomear as pessoas que foram aprovadas, listar lá quem foi aprovado, quem não for, quem pode ingressar na administração pública e quem não pode, certo? Esse é o objetivo final aí do ato administrativo. Então ele vai ser o objeto, tá? E o objeto se liga diretamente aqui à finalidade, porque o objeto final do ato é a finalidade que você busca. Qual é a finalidade do ato? O interesse público e o objeto. E o objeto é o quê? É o efeito jurídico pretendido. É o que você busca com a prática desse ato administrativo, beleza? Então, aqui a gente finaliza aí essa parte dos elementos do ato administrativo, os requisitos do ato administrativo. E no próximo bloco a gente vai falar aí do PAT, os atributos do ato administrativo.